Só dá play? Nossos domingos têm sido assim. Acordar cedo, chegar cedo e trabalhar bastante. Montar tudo e desmontar tudo. Eu ainda fico emocionado assistindo esse vídeo. Vendo todo esse trabalho, alguém poderia pensar que é muita coisa para um domingo. Que existem melhores maneiras. Eu acho que ele de usar conta o nosso muito fim de sobre semana. a nossa O esforço história não vale a pena. e conta Mas muito nós sobre não a pensamos nossa assim. igreja. Nós acreditamos Eu acho que que aquilo que fazemos para o Senhor esse sempre vídeo vale a representa pena. muito daquilo que nós somos como Nós comunidade. acreditamos que o pouco que fazemos juntos tem o poder de Eu não tive uma infância muito convencional. Quando eu tinha 4 anos, meus pais decidiram que deixariam tudo para trás para estudar teologia no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Eles tinham passado por uma experiência marcante na vida deles e eles precisavam investir um pouco das suas vidas, um pouco do seu tempo para reconectar o coração, realinhar o coração com o Senhor. E boa parte das memórias da minha infância vem do período em que meus pais, então, foram para o Seminário Bíblico Palavra da Vida. Lá no seminário eu ouvi meu pai ensinar, vi meu pai trabalhar, ainda quando criança, e me lembro que quando eu tinha 5 anos de idade, eu lembro de ter chegado para meu pai e dito: pai, quando eu crescer, eu quero ser um pastor igual a você. Era a minha região de trabalho, Atibaia. Eu comecei a passar na frente ali do Palavra da Vida. Um dia entrei, conheci e conversando com minha esposa, a gente sempre teve um desejo de se aprofundar mais no conhecimento da palavra. E em contato com aqueles irmãos, a gente acabou indo estudar naquele lugar. A ideia era voltar a trabalhar depois na profissão, mas eu fui fazer um estágio em Roraima, junto à Missão Evangélica da Amazônia, e a partir dali então nós decidimos ir trabalhar como missionários e deixei um pouco de lado a veterinária. E ficamos lá por 23 anos trabalhando com povos indígenas. Eu me lembro ainda muito jovenzinho, ainda criança, tendo a oportunidade de conhecer novos povos, novas culturas, novas oportunidades. E me lembro muito de ter gostado do que vi ali. Eu lembro de brincar bastante com os indígenas, me lembro de me divertir bastante nas viagens, e nas minhas memórias aquele foi um tempo marcante para mim. Eu lembro que aquilo foi algo extremamente positivo, os missionários que conheci, os filhos de missionário que conheci, e aquilo acho que aos poucos começou a cultivar meu coração para aquilo. Mas ele estava junto lá com as crianças, brincando. Eu lembro quando nós fomos em Mapuera, que é uma outra aldeia distante lá, ele com a criançada lá, brincando, jogando flecha, descendo barranco, caindo dentro do rio. Eu me lembro que teve um período da nossa vida que meus pais, eles trabalhavam entre os índios macuxis, que eram índios que ficavam próximas, comunidades indígenas que ficavam próximas à cidade de Boa Vista, onde nós morávamos, e no nosso final de semana era normalmente atarefado com um atendimento a essas comunidades. Então eu me lembro ainda criancinha, acordando bem cedo, preparando as coisas para sair, tomando um bom café da manhã, preparando o almoço que nós comeríamos no caminho. E naquele dia nós visitaríamos 3 comunidades em diferentes localidades, e nessas 3 localidades eu veria os meus pais trabalhando, servindo, minha mãe sempre ajudando com as crianças, meu pai sempre ajudando com os adultos. A gente saía, passava em Serra da Moça, onde tinha a primeira reunião, depois ia para Truaru. Nesse trajeto, às vezes a gente almoçava antes ou almoçava lá em Truaru mesmo. Dali a gente saía e ia para chama Morcego, a outra desse grupo Macuxi. E chegava lá, a gente fazia uma outra reunião lá. E você passava quase que o dia, nós voltávamos à tarde para casa, geralmente era no domingo, tomava banho, comia alguma coisa e ia para a igreja, inclusive à noite, lá a igreja que a gente frequentava, né? Mas uma coisa que era muito legal é que mesmo depois de toda essa jornada que nós fazíamos em direção a essas comunidades,
Eu lembro que no meu coração eu tinha um desejo muito forte de voltar para a cidade e ir para o culto. Eu queria voltar ali para a cidade, e eu queria ir para a igreja, onde eu ia encontrar os meus amigos, onde eu ia encontrar a comunidade que nós pertencíamos. Naquela ocasião, nós frequentávamos a primeira igreja presbiteriana de Boa Vista, de Roraima, e era um ambiente muito legal. Tendo sido exposto desde tão cedo ao campo missionário, tendo presenciado o empenho e dedicação dos meus pais por essa missão, certamente modelou na minha vida o desejo de seguir no mesmo caminho. E eu acho que não é à toa que muito daquilo que nós fazemos hoje como igreja nasce desse desejo de ver a mensagem de Cristo Jesus sendo exposta, de inspirar transformação através do Evangelho a partir da nossa igreja. E um dia, sentado com o Fernando Leite, ele me apresentou a ideia de plantar uma igreja em São Paulo. Eu confesso para vocês que quando eu ouvi esse convite, eu fiquei com bastante medo. Eu lembro de dizer para ele: Fernando, eu acho que isso é muito para mim, mas se você topar, eu acho que a gente pode fazer uma boa parceria nesse projeto. A Fonte São Paulo nasceu, em primeiro lugar, do fato de nós queríamos começar igrejas, número 1. Número 2, nós víamos um universo grande de pessoas que haviam saído daqui para São Paulo. Então, esse grupo, visando o pastoreio desse grupo, nós pensamos na ideia de implantar a igreja. Bom, esse foi um dos processos que eu diria mais difíceis, né, de sair da igreja de Campinas. Inclusive, quando a gente buscou se aconselhar com algumas pessoas de lá, né, eles nos disseram que seria difícil sair de uma igreja que, para mim, não sei se todos sabem, mas com 1 ano de idade eu comecei a frequentar, na época, a IBCU, né, que virou Fonte Campinas. Então, eu tinha passado 24 anos no mesmo contexto de igreja. E quando a gente se mudou para cá, né, quando eu mudei para cá, a gente teve algumas recomendações, né, de quais igrejas que nós poderíamos conhecer, ou enfim, frequentar. Mas eu digo para você que não foi fácil. Olha, vir para São Paulo foi um desafio muito grande, mas eu me mudei para cá pelo trabalho. Olha, a Fonte São Paulo, ela apareceu como uma opção para nós 6 meses depois de eu ter me mudado para São Paulo. Me lembro até, não sei se o Fernando vai lembrar, mas em uma ocasião que eu acho que teve um almoço de missões da igreja de Campinas, eu até comentei com ele, falei, poxa, ia ser interessante ter... Foi quando, inclusive, que ele citou que estava cogitando e que, inclusive, o Marcelo Berti estava sendo considerado para isso. Falou, vamos, então, desenvolver esse projeto. Acho que foram esses 3 fatores que eu mencionei. O primeiro é a visão de que a gente precisa ir além de Campinas. Segundo, enxergar que havia um grupo de pessoas que havia saído daqui, alguns que estavam em São Paulo, que tinham nascidos não somente na fé em Cristo, mas vieram a existir já os pais estando na igreja. E aí nos pareceu bem, né? Vamos conversar com todas as partes, vamos ver se dá para a gente ir nessa direção. Eu estava muito animado pela oportunidade de me reunir com as pessoas que a princípio estariam ali para a gente poder desenvolver um projeto de implementação de igreja. E quando chegamos lá, eu pude ver alguns rostos conhecidos que eu nem tinha certeza que estavam morando em São Paulo e nem que fariam parte do projeto. Porque uma coisa bem diferente é você ir para uma igreja, digamos assim, Fonte, em São Paulo, que já está pronta. E outra coisa é você ir para construir uma igreja do zero, do começo. Porque envolve sacrifícios, né? Não dá para você, num trabalho assim, você ser um espectador ou um consumidor. Não, você vai ter que ser um crente conforme o modelo bíblico. Você vai ter que se sacrificar, você vai ter que lutar por isso, fazer acontecer. Olha, o conselho do Fernando, que implantar igreja é muito mais, tem muito mais a ver com o servir, talvez naquela ocasião de primeira reunião,
eu não entendi muito bem o que isso significaria. Hoje, vendo tudo aquilo que a gente percorreu até agora, nesses 2 anos de igreja, talvez eu até mudaria um pouco a frase dele e falaria que só tem a ver com isso. Então, domingo, por exemplo, poderia existir algum culto onde eu dirigi o louvor, e segunda-feira tinha uma reunião que era de preparação, né, do grupo pequeno. O grupo pequeno acontecia na terça-feira. Quarta-feira, eventualmente, podia ter alguma reunião em que a gente fosse discutir para um futuro da igreja, um próximo passo. Quinta-feira entrava uma outra reunião onde a gente iria conversar, né, sobre aconselhamento, enfim, sobre como se preparar em especial para esse momento pós-pandemia, né, da nossa igreja. E aí, enfim, passava de segunda a quinta-feira com trabalho, depois com as reuniões da igreja, depois chegava domingo e poderia ter ainda alguma outra atividade. Teve um momento onde eu fiquei ainda responsável também, né, pelos estudos que aconteciam, né, no Minifonte. Então, assim, eu diria que era raro um domingo, primeiro, onde eu não tinha algum envolvimento na igreja, porque ainda tinha toda a parte de recepção também, e que durante a semana os encontros aconteciam quase todos os dias. Esse esforço sem pausa, e você vê como isso satisfaz, e é engraçado dizer isso, né? Porque a gente faz as coisas para Deus, para a honra e glória de Deus, mas isso traz satisfação para nós também. Então, você entendendo que isso está fazendo diferença para outras vidas de outras pessoas, eu acho que contribui e nos ajuda a sair cedo da cama e ir lá servir para levar o melhor que a gente pode dar. Bom, e foi assim que a aventura da Fonte São Paulo começou. Naquele momento da vida, eu morava em Paulínia, a igreja começava na cidade de São Paulo e a minha namorada morava em Cosmópolis, o que significou que muitas vezes, para a gente ir a São Paulo, eu sempre procurei incluir a Gabriela, ela sempre fez parte do projeto, eu tinha que sair de Paulínia, ir a Cosmópolis, buscá-la, depois ir em direção a São Paulo e depois no final da noite, que na época nós começamos a nos encontrar no período do fim da tarde, eu a deixaria em Cosmópolis e voltaria para Paulínia. Dava mais ou menos 2h30, 3 horas de viagem por trecho. Então era uma aventura. Era colocar as crianças, procurar fazer atividade com as crianças, mas era sempre muito legal, porque eu via a oportunidade de incluir o Natan e a Melissa nesse projeto, de servir e de dedicar, que na minha infância fez tanta diferença e que eu espero faça também bastante diferença na vida das crianças. Uma das coisas que me chama muito a atenção nas Escrituras é quando eu olho para os apóstolos e eu percebo o senso de missão que eles tinham. Eles foram homens como nós, eles passaram por vários problemas durante o ministério de Jesus. Muitos deles não acreditaram, não confiaram em Cristo. Muitas vezes nós os vemos tropeçando e fracassando quando nós lemos as histórias dos evangelhos. Mas algo acontece com eles. Algo muda a vida deles por completo, porque assim que eles encontram nosso Senhor ressurreto, eles se tornam ávidos proclamadores da sua ressurreição. Eles se tornam os proclamadores que Cristo gostaria que eles fizessem quando os chamou pela primeira vez e disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Algo mudou completamente. Ver o Cristo morto e ressurreto mudou completamente a perspectiva dos nossos irmãos, dos apóstolos ali. E eles se tornam ávidos pregadores do Evangelho, eles se tornam testemunhas da ressurreição, eles se tornam propagadores da mensagem do Evangelho. Outra coisa que me chama muito a atenção é que não somente isso fez diferença na vida deles, mas como o empenho que eles tiveram por proclamar o Evangelho, mesmo sobre o risco de perseguição, prisão e morte que eles correram o tempo todo, eles influenciaram uma geração de cristãos que saíram pelo mundo proclamando a verdade. Tem uma história muito bonita no livro de Atos que conta a história de Estevão. Estevão foi acusado falsamente de falar contra o templo e contra a lei de Moisés. E ele faz uma longa defesa no capítulo 7, demonstrando que não somente ele não fala contra, como ele demonstra que em Cristo Jesus, na história, na verdade na história de Israel,
o povo normalmente não prestava atenção naquelas mensagens que Deus estava transmitindo. E ele culmina com uma expressão muito forte: vocês são homens de dura cerviz, vocês não escutam aquilo que o Senhor diz. E enquanto ele se preparava para apresentar o Evangelho para eles, a multidão fica irada, se levanta contra ele e acaba ceifando a sua vida. Ali, naquele momento, inicia a primeira grande perseguição da igreja. Naquele momento, os cristãos foram dispersos pelo mundo. Eles foram obrigados a saírem de Jerusalém. Eles foram obrigados sob acusações, sobre o perigo e o risco de morte. Eles largaram os seus trabalhos para trás, eles largaram seus familiares para trás, eles largaram a sua identidade nacional para trás, eles largaram o seu idioma, eles largaram para trás o seu conforto, eles foram espalhados pelo mundo. E nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, nesse momento de angústia, eles se tornam propagadores do Evangelho. É muito bonito que Lucas, quando conta a história, ele diz que aqueles que foram dispersos, eles foram pregando a palavra de Cristo. Eles foram falando, eles se espalharam pelo mundo apresentando a mensagem do Evangelho. E depois, no capítulo 11, ele vai nos contar que esses que foram expulsos, eles chegam até a cidade de Antioquia, onde nós somos chamados pela primeira vez de cristãos ou seguidores de Cristo. E lá eles fundam a igreja de Antioquia, a igreja onde estava Barnabé, a igreja que recebe a Paulo e que se torna uma grande agência missionária, enviando missionários pelo mundo para apresentar o Evangelho. É muito bonito ver esse tipo de empenho, esse tipo de dedicação que sai dos apóstolos, mas que contamina a igreja e que pega fogo no mundo. Através do ministério de Paulo, incontáveis cidades, incontáveis pessoas ouvem sobre a mensagem de Cristo Jesus, entregam suas vidas e se tornam, como eles, seguidores de Cristo Jesus. Para os cristãos de Filipos, ele fala: vocês têm batalhado pelo Evangelho, vocês têm levado essa mensagem adiante, e várias outras vezes nós vemos isso acontecendo. A perspectiva que eles tinham é que como enviados que eles eram enviados por Cristo Jesus ao mundo para apresentar a mensagem do Evangelho. Esse senso de missão que pega nos apóstolos e encandeia a igreja, ele põe fogo no mundo. E agora a mensagem de Cristo Jesus está sendo apresentada em todos os lugares do mundo. Tem um texto muito bonito na tradição da história da igreja cristã, escrito provavelmente no final da década de 90, por um homem chamado Clemente de Roma, no qual ele descreve em uma maneira bem sintética o que aconteceu com os apóstolos. Ele diz o seguinte: tendo recebido as suas ordens e sendo plenamente assegurados pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e cheios de fé na palavra de Deus, eles saíram com a profunda convicção que o Espírito Santo lhes dava, pregando as boas novas que as boas novas do Evangelho de Deus estavam para chegar. E eles pregam tanto nas cidades como nas cidades circunvizinhas no interior. O testemunho que nós vemos na história da igreja é que os apóstolos, eles saem enviados por Cristo Jesus. Eles são comissionados a ir ao mundo e eles levam essa mensagem por onde eles vão. E onde a mensagem do Evangelho chega, nós vemos uma nova comunidade que tem a missão de apresentar essa mensagem do Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E hoje a gente está indo fazer o quê, Murilo? Hoje a gente está indo entregar os kits para as crianças e para os pais. A gente está no final aí do mês, começando o próximo mês, então a ideia é que a criança já possa receber no primeiro dia, juntamente com a história que vai ser enviada pelo link do YouTube, a atividade para que ela possa dar continuidade. Então poder assistir a história, poder fazer atividade ao longo da semana, ao longo do culto doméstico, poder ser relembrada daquilo que ela aprendeu. Eu acho que um dos motivos que a gente quis escolher uma igreja era para servir. A gente sabia que que é super importante o envolvimento, o engajamento das pessoas. A gente tem isso muito forte no nosso coração. Pelo nosso histórico de acampamento e de igreja, a gente queria chegar no lugar para servir, e a gente teve essa abertura da igreja no começo.
Então a gente tirou alguns meses sabáticos aí enquanto a gente visitava igrejas, mas a nossa intenção era chegar e poder já contribuir, porque a gente sabia que a igreja precisava, assim como ela continua precisando. Acho que para o membro da igreja é uma obrigação. Eu acho que é uma obrigação, mas ao mesmo tempo é um privilégio, porque servir é muito bom. Servir, a gente cresce com Deus, a gente convive com outros irmãos, a gente conhece pessoas. Então, eu sempre disse que meus finais de semana são mais cansativos do que a semana, por programações, por atividades, por servir na igreja, mas é muito recompensador. É muito bom chegar domingo à noite e saber que de alguma forma eu fiz parte. Então, acho que agrega muito coletivamente e individualmente. Eu acho que ajuda a aproximar os laços com as pessoas da igreja. Então, acho que o serviço é essencial. E acho que ajuda a crescer, porque você é encorajado, você é exortado, você sente parte das coisas que estão acontecendo. Então, tudo isso é muito importante. Missio Dei é a expressão latina que descreve o envio de Deus. A expressão, ela originariamente descrevia esse envio de Cristo ao mundo. Mas com o tempo ela começa a ganhar uma nova proporção, um novo significado. Ele não descreve simplesmente o ato de Deus de enviar Cristo ao mundo, mas o ato de Cristo enviar ao mundo aqueles que são seus discípulos. Nós recebemos uma missão que começa com o próprio Deus. Ele é o primeiro agente dessa missão e é Ele quem inicia esse processo que hoje nós realizamos na nossa comunidade. Quando nós falamos que temos a missão de inspirar transformação através do Evangelho, nós queremos dizer que nós recebemos de Deus a missão de proclamar o Evangelho a todas as pessoas e a fazer discípulos de todas as nações, de testemunhar a ressurreição de Cristo Jesus como fizeram os apóstolos e de, através da verdade do Evangelho, ver vidas sendo transformadas para a glória de Deus. Quando nós entendemos o tamanho dos privilégios que Deus nos estendeu, nós que não merecíamos nada, dignos absolutos do inferno, da alienação de Deus, nós fomos buscados e fomos salvos. E isso foi, na grande maioria dos casos, através da instrumentalidade humana. No meu caso, quando eu me converti com alguém que deixou seu país, deixou seu conforto, alguém extremamente capaz, e veio servir no Brasil, primeiro no meio dos índios, e depois montando um acampamento de jovens, que era o Aribobeck. A renúncia que esse homem teve que fazer para chegar até aqui, um homem que era um pianista, um organista por excelência, envolveu sacrifícios significativos dele para que eu fosse alcançado. Fazer esse serviço, eu acho que ele é impossível sem sair da zona de conforto. E eu acredito que se a gente está servindo na igreja e estamos na zona de conforto, eu acho que a gente está fazendo pouco. E eu acho que Deus demanda mais da gente do que isso que a gente está oferecendo. Então, enquanto eu, como servo e filho de Deus, servindo na igreja, estou muito bem, muitas vezes com só estar na igreja, ou só conectar em algum momento num GP, e isso está tudo bem para mim, cara, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa errada. Veja, eu conheço muito pouco do conceito de arado, ainda mais pensando no conceito de arado no mundo antigo. Mas eu sei que aquele é um trabalho que existe força, existe foco e existe firmeza. Você não pode se distrair, você não pode titubear, você tem que levar aquilo com firmeza. Quando eu penso em colocar a mão no arado e não olhar para trás, não depende só do local de onde você vai servir, se você estava ali hoje, se você está aqui amanhã. Esse não olhar para trás é continuar ligado com Deus, né? Deixando Ele te conduzir.
como se fosse Deus dizendo assim, sabe, confia em mim. Coloca a tua confiança, coloca a tua dependência de fato em mim. E saiba que eu vou estar ao seu lado nessa caminhada. Eu penso que essa mesma ousadia, né, da gente colocar a mão na massa, ela é também essa ousadia da gente colocar a mão no arado e não olhar para trás. Eu encaro o ministério desse jeito. Não é um palco. Não é uma oportunidade de ser premiado aqui. Não está se discutindo sucesso. Para, mantenha o foco. É por isso que nós acreditamos que tudo o que nós fazemos como comunidade, ele contribui para o cumprimento da nossa missão. Ele contribui para o cumprimento da nossa missão de inspirar a transformação através do Evangelho, e é por isso que nós nos esforçamos tanto por fazer isso. Quando alguém recebe uma pessoa chegando à igreja, quando alguém trabalha nos bastidores do ministério de som, para que o louvor fique pronto, quando alguém trabalha com o ministério infantil ensinando crianças, todos nós estamos realizando um serviço, um trabalho que visa cumprir a missão que o Senhor nos deu. Pouco a pouco, passo a passo, parte a parte, cada um de nós é muito importante nesse processo. É por isso que nós nos dedicamos com tanta vontade pelo ministério, é por isso que nós nos doamos nesse ministério, porque nós sabemos que o pouco que nós fazemos para o Senhor tem o potencial de transformar muitas vidas, e é por isso que aquele vídeo mexe ainda tanto comigo. Por isso que ver as cenas estampadas ali ainda mexem tanto comigo, porque eu vejo pessoas que foram impactadas pela mensagem do Evangelho, que foram impactadas pela devoção a Cristo Jesus, que foram impactadas pelo empenho e dedicação em servir ao Senhor e que agora estão prontos a proclamar esse Evangelho, a fazer parte dessa missão, que estão prontos a cumprir a missão que Deus nos deu, colocando essa missão inclusive acima do próprio conforto pessoal, para que a nossa missão em Cristo Jesus seja cumprida, para que a missão da nossa igreja seja alcançada. Dentro da igreja, eu diria, não só seus pastores, toda a comunidade tem o privilégio do ministério da reconciliação. Há pessoas com papéis diferentes, mas estão fazendo parte de uma comunidade que Deus desenhou, que Deus projetou, que tem um modelo de viver entre si, tem um modelo bíblico de se administrar e tem uma abordagem de alcançar o homem perdido lá fora. Opa, com esse projeto para o qual eu fui privilegiado, a minha resposta é como ele diz ali em 2 Coríntios 5,14, né? O amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por mim e agora eu tenho que morrer por ele. Morrer por essa causa. Então, eu enxergo membros de igreja dessa maneira, maduros na medida em que eles deixaram a mentalidade consumista e passaram a ter a mentalidade do sacrifício, da aplicação, da dedicação pelos valores, princípios e a causa de Deus. A missão de Deus é o propósito para o qual nós existimos. E quando nós entendemos isso, nós colocamos no lugar o nosso coração e as nossas expectativas de que nós estamos aqui para servir e que é muito melhor servir em comunidade.